Amém. Vamos começar então mais um estudo. Nós vamos hoje avançar um pouco na nossa porção da Escritura. A gente tem estudado já há alguns dias uma série de milagres uma série de milagres narrados por Mateus no seu Evangelho e narrados de forma muito estratégica, se é que eu posso usar essa palavra, né? Mas o que eu quero dizer com estratégica é que não foi colocado aqui por acaso, né? Acho que a palavra ou o termo ideal nem seria estratégico, seria inspirado mesmo, né? Porque nós sabemos que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. E nada do que está aqui foi colocado aqui por acaso ou de forma despretensiosa. Mas, pelo contrário, o que está na Escritura é para o nosso ensino. E a gente percebeu que Mateus, assim que ele termina de narrar o grande sermão da montanha que nós estudamos de forma completa nesses dias, ele narra uma série de 10 milagres que Jesus realiza. Nós já vimos e já estudamos os 3 primeiros milagres, e aí Mateus dá uma pausa nessa narrativa dos milagres, conta um diálogo que Jesus tem com alguns candidatos a discípulo, que foi o tema do último estudo, e agora ele continua a narrar essa série de 10 milagres que a gente falou e que a gente está estudando. E agora ele vai começar a segunda tríade de milagres. Então ele vai contar 3 milagres, que foram os que a gente já viu, tá? Depois ele dá essa pequena pausa, que foi o estudo da semana passada, e agora ele vai narrar mais 3 milagres em sequência. Depois ele dá mais uma pequena pausa, e aí ele narra os últimos 4, que vão totalizar esses 10 milagres que Jesus opera. Por que eu faço questão de citar isso toda semana, todo estudo? Para a gente reforçar o contexto do que está por trás dessa narrativa aqui. Quando Mateus está escrevendo o seu evangelho, a sua intenção é clara. E a gente já falou sobre isso. A intenção do evangelista Mateus é convencer o seu público, que são judeus, de que Jesus é o Messias esperado. E essa intenção de Mateus serve para nós também hoje. Ele não sabia que aquele livro que ele estava escrevendo lá naquela época chegaria até nós. Se você perguntasse a Mateus qual era a pretensão dele era no máximo convencer as pessoas do seu convívio com esse relato de que Jesus era o Messias. Ele não fazia ideia que um dia o seu evangelho seria lido por todo o mundo conhecido, cerca de 2000 anos depois. Mas a intenção de Mateus continua valendo. E qual é a intenção? Contar para mim, para você, que Jesus é o Messias esperado. Jesus é o Cristo de Deus. E agora ele está narrando esses milagres para contar para nós que Jesus, sendo o Messias, sendo o Cristo, tem autoridade. Então ele tem autoridade nas suas palavras, e nós vimos que ele tem autoridade sobre doenças, e agora, nessa próxima tríade aqui de milagres, nós vamos ver que Jesus tem autoridade também sobre a natureza, sobre espíritos imundos ou demônios, e também tem autoridade para perdoar pecados. Então, nessa próxima série de 3 milagres, nós vamos ver a autoridade de Jesus sobre essas 3 coisas. E a primeira delas tem a ver com essa questão da autoridade sobre a natureza, sobre as coisas criadas, ou sobre a criação, que é esse trecho que eu gosto muito particularmente, que é a narrativa de quando os discípulos vão atravessar o mar e eles se deparam com uma tempestade. Então, vamos dar início aqui ao nosso tema. Ele começa aqui, e vocês lembram que no início do estudo da semana anterior, nós falamos que Jesus tinha decidido, quando ele viu a multidão se aproximar,
depois que ele curou várias pessoas e a sua fama começou a se espalhar, o que aconteceu? Jesus, percebendo aquilo, ele decide o quê? Ficar e montar um ministério? Não. Como nós falamos, Jesus, contra qualquer marketing, ele decide sair do local onde ele está muito famoso e ele decide, como diz aqui a Bíblia, ó, ele deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. E aí, nesse meio tempo, entre ele dar a ordem e eles de fato saírem, acontece aqueles dois diálogos que nós estudamos na semana passada, certo? Que é o diálogo de Jesus com um mestre da lei e depois com um outro discípulo, onde Jesus fala qual é o preço de segui-lo. Essa palavra, inclusive, muito forte. E se você não acompanhou, recomendo que assista o estudo anterior, porque é uma palavra que é muito importante para nós, para a gente avaliar o nosso coração, se a gente de fato está disposto a seguir a Jesus. Porque existe um preço nisso, sabe? E hoje muito pouco ou quase nada se fala sobre o preço de seguirmos a Jesus. O que isso implica? O que isso exige de mim, de você? As pessoas anunciam o Evangelho como uma série de benefícios que você ganha em aceitar Jesus na sua vida. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é um compromisso que você faz de seguir Jesus. E por muitas vezes, seguir a Jesus vai significar momentos de instabilidade, momentos de incerteza, momentos de desconforto. Certo? Que foi o que nós vimos na semana anterior, né? Até que ponto você está disposto a seguir a Jesus? Até que ponto você está disposto a abrir mão dos seus confortos ou do seu conforto em prol do reino de Deus? Certo? Mas tá completo lá no estudo anterior. Eu vou seguir adiante, só dando um pano de fundo. Então a gente chega aqui agora, Jesus deu ordens lá atrás para que atravessassem o mar e agora de fato eles estão indo. E aí no versículo 23, eu vou ler o texto, tá? Do versículo 23 até o versículo 27. E quem quiser acompanhar comigo, Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27, a porção que nós vamos estudar hoje é exatamente essa sequência. Jesus dá ordens para atravessar, tem esse diálogo com esses dois candidatos a discípulo, e aí quando finaliza o último diálogo ali com o último discípulo, ele entra no barco. E aí o texto continua. Versículo 23. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Versículo 25. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Versículo 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, guarda essa pergunta que nós vamos finalizar com ela. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas é interessante que o texto ele começa dizendo que Jesus entra no barco e depois os seus discípulos entram com ele. E aí o 24 começa dizendo que de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar e fez com que as ondas começassem a inundar o barco. O que é a primeira coisa que eu quero destacar hoje aqui com vocês? Lembra que na semana passada nós falamos que seguir a Jesus significa você sair do seu conforto? Significa que nem sempre você vai estar num lugar estável, mas significa às vezes passar por situações de instabilidade, situações desconhecidas, situações que você não controla. Então, aqui nós temos um exemplo claro disso acontecendo
com o próprio Jesus enquanto esteve aqui. Eu te pergunto, você já parou para pensar o quanto a nossa fé foi moldada no sentido de que se Deus está comigo, nada de mal me acontece? Ou deveria me acontecer? Parece errado, se Jesus está comigo, eu passar por uma situação de turbulência, por uma situação difícil, ou, como diz aqui o texto, por uma tempestade. Na nossa cabeça, a ideia que se formou por muito tempo é que se Deus está comigo, logo eu não deveria passar por isso. E mais, se você está passando por algo assim, talvez seja porque Deus não está no seu barco. Você já viu aquela expressão assim? A pessoa está passando por um momento de turbulência, às vezes um momento de depressão, de ansiedade, e às vezes aquele amigo de Jó, né? Chega, se aproxima e fala assim, ó, isso é falta de Deus. Eu ouço muita expressão assim, ó, tem que agarrar com Deus. Você já ouviu isso? Pega com Deus que melhora. E aí a pessoa que está naquela situação, ela pensa assim, caramba, realmente, se Deus estivesse comigo, não estava passando por isso. Não é verdade? E eu estou falando isso porque muitas das pessoas que eu conheço, que podem ouvir essa palavra, podem já ter passado por isso ou podem estar passando por isso. Está passando por uma situação difícil e se sentindo culpado, ou se sentindo sozinho, ou sozinha. Será que Deus realmente está comigo? Será que Deus realmente me vê? Será que Ele me enxerga? Será que a minha situação importa? Porque parece que eu estou sozinho. E eu acho que Deus não está comigo, porque se Ele estivesse, Ele não deixaria eu passar por isso. Por que eu estou falando isso? Porque o Evangelho de Jesus nos mostra não um Deus que nos livra da tempestade, mas nos mostra um Deus que nos livra na tempestade. No meio da tempestade, Ele está com você. Você serve a um Deus que não é um Deus que te coloca numa bolha e te blinda de toda a contingência desse mundo. Não, você serve a um Deus que está com você no barco, independentemente se tem tempestade ou não. Então, o primeiro ponto que eu destaco é esse: o fato de Jesus estar no barco não significa que não haverá tempestade. Guarda isso no seu coração, porque quando a próxima tempestade aparecer, você vai ter a segurança de que a tempestade veio, mas Jesus está aqui. Jesus está comigo. A nossa fé não deve ser uma fé rasa, uma fé infantil que usa Deus como um meio para o nosso conforto. Sabe? Usa o nome de Jesus como uma espécie de passe de mágica para que eu não passe por sofrimento nenhum. Esse não é o Evangelho. O Evangelho nos apresenta um Deus que está conosco. Inclusive, o nome que se dá a Jesus é Emanuel, Deus conosco. Ele é o Deus que está com você. Mas está difícil. Pois é, Ele está com você. Seja num momento bom, seja num momento ruim, num momento tranquilo ou num momento difícil, Jesus está com você. Amém? Então, guarda isso no seu coração. Sempre que você enfrentar situações adversas, lembre-se, a sua confiança não tem que estar nas circunstâncias, tem que estar em quem está com você. Certo?
Não é a circunstância que diz se Deus está com você ou não. Essa fé é muito perigosa quando você coloca as circunstâncias como checagem para saber se Deus está ou não. Isso é muito perigoso. A régua do mundo, qual que é? Se você está com dinheiro no banco, com saúde, carro novo, então Deus está te abençoando. Essa é a régua do mundo, essa não é a régua do Evangelho. Às vezes você vai passar por situações difíceis, aonde quem olha de longe vai falar assim, nossa. Mas isso não significa que Deus não está com você. A régua de Deus não é essa. A régua do Evangelho não mede por aí. A presença de Deus na nossa vida se manifesta independente da circunstância. Ok? Então, que a gente possa se lembrar disso. Esse é o primeiro ponto. E a Bíblia diz, né, logo em seguida, que eles entram, a tempestade vem, mesmo Jesus estando no barco. E um fato interessante é que a Bíblia diz que Jesus dormia enquanto isso acontecia. Sabe o que isso fala para mim? Que existem situações na nossa vida que a gente acha que realmente Deus só pode estar dormindo. Não é possível que Ele não está vendo. Você está se descabelando, você está desesperado com aquela situação, com aquele caso, e você não ouve a voz de Deus. Parece que Deus está em silêncio, parece que Deus está dormindo. E aí, naturalmente, como todo ser humano, o que os discípulos fazem? Angustiados e com medo, eles começam a clamar. E eles começam a clamar, e eles vão lá acordar Jesus dizendo, salva-nos, vamos morrer. E aí Jesus dá uma resposta interessante, que é agora o segundo ponto que eu quero destacar. Jesus diz o seguinte, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Qual que é o segundo ponto que Jesus ensina para nós aqui? Que o oposto de fé não é dúvida. O oposto de fé é medo. Não tem problema se você tem dúvidas com relação a algumas coisas. Não tem problema se você não consegue explicar tudo a respeito da sua fé. Sabe? Isso não é falta de fé. Sabe o que é falta de fé? É numa situação de dificuldade, você ficar com medo. É você se esquecer de quem está com você. Fé é uma questão de confiança. Não é só uma questão de crença, sabe? De doutrina, de não ter dúvidas a respeito de Deus e das coisas. Não. Fé não tem a ver com racionalidade. Fé tem a ver com confiar. E aqui Jesus deixa isso muito bem estabelecido. Por que vocês estão com medo? Então, quando você enfrentar uma situação adversa, olha para o seu coração, observa o seu coração. Não tem problema se você ficar em dúvida sobre a situação, no sentido de não conseguir explicar a situação. Não tem problema. Mas não permita que o seu coração fique temeroso. No sentido de acreditar que aquela circunstância pode ser mais poderosa do que o Deus que está no seu barco. Porque no fim das contas, o medo dos discípulos diz: essa tempestade é mais poderosa do que ele, por isso nós vamos morrer. Percebe? Eles não entenderam que o fato de Jesus estar ali dava segurança para eles de que Jesus é mais poderoso do que qualquer circunstância adversa. Eles tinham uma palavra de Jesus dizendo: vamos para o outro lado. Jesus, quem deu a direção?
Agora vamos abrir um parêntese, né? A gente sabe que existem situações e tempestades da vida que não são causadas por um motivo onde a pessoa está seguindo a Jesus e se depara com situação adversa, né? Nós sabemos que muitas tempestades são causadas por escolhas mal feitas, por escolhas ruins, né? Então, você vê que essa tempestade aqui, ela vem sobre os discípulos mesmo sendo uma direção de Jesus. Esse é um fato. Mesmo você estando debaixo da direção de Deus, sob uma palavra de Deus, tempestades vão te atingir. E nós vamos ver aqui por que essas tempestades vêm. Já eu vou falar sobre isso, tá? Mas o fato é que tem, né, nesse parênteses que eu abri, tem algumas tempestades que nós mesmos causamos. Essas são tempestades que eu costumo dizer que são tempestades evitáveis. Porque se você tivesse tomado uma decisão melhor, você não passaria por aquilo, certo? Então, vamos só fechar esse parêntese aqui. Cuidado para não entrar em tempestades por conta própria, por decisões ruins. Cuidado, porque às vezes você vai tomar uma decisão muito ruim, vai passar por uma situação difícil que era completamente evitável, tá? Então, não vamos confundir as coisas. Mas aqui nós estamos falando de uma tempestade que vem em contraposição a uma direção de Deus. E isso acontece, gente, acontece o tempo todo. Basta você se colocar no caminho de seguir a Jesus e você vai começar a ver oposição. De um jeito ou de outro, de um lado ou de outro, sempre aparece alguma coisa para poder fazer oposição ao seu chamado, para poder tentar te parar. E aí, a gente se vê desesperado às vezes, como os discípulos, né? Eu não vou dar conta, eu vou sucumbir, eu vou cair, eu não vou aguentar, é muito difícil. Mas lembre-se, Jesus está com você. Jesus está com você. Assim como ele estava no barco com os discípulos, hoje, através da pessoa do Espírito Santo, Jesus habita em você. Então, quando você passar por uma situação difícil e você percebe que vem em oposição ao chamado de Deus, principalmente, lembre-se daquele que habita em você. Não existe tempestade no mundo que seja mais poderosa do que a palavra de Jesus. Amém? Então esse é o segundo ponto que eu queria mencionar, que é o oposto da fé. O oposto da fé é o medo. Então não permita que o seu coração se encha de medo. Tenha coragem, avance. Por quê? Porque aquele que está com você é maior. Amém? E aí, por último, fala que depois de Jesus repreender, né, os discípulos pela postura de medo deles, Jesus se levanta, olha só o que diz o texto. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Jesus não repreendeu todas as tempestades da sua época. O problema não é a tempestade. O problema é o que causou a tempestade. O que fez com que a tempestade acontecesse e o que a tempestade estava tentando impedir. Essa é a questão. Porque as pessoas às vezes leem esse texto aqui e acham e creem que Jesus tem que acalmar todas as tempestades da vida. Não, geralmente ele não faz isso. Mas existem tempestades que ele vai interferir e vai repreender, como essa daqui. O termo que a Bíblia usa aqui para falar que Jesus repreendeu os ventos e o mar é o mesmo termo que a Bíblia usa quando vai contar e narrar que Jesus repreendeu espíritos imundos. É a mesma expressão. O que eu quero dizer com isso? Essa tempestade aqui
não foi uma coisa natural. E aqui eu quero dizer algo para você. Talvez você tenha enfrentado situações que você tem interpretado como natural. Ah, isso daqui é assim mesmo, acontece. Mas o que tem causado isso é algo espiritual. E Jesus, percebendo que aquela tempestade não era uma questão natural, ele a repreendeu. Ele mandou cessar. Ele repreendeu, diz aqui o texto, os ventos e o mar. Sabe, existem muitas situações na nossa vida que são mesmo da contingência do dia a dia. Acontece com todo mundo. Mas existem situações na nossa vida que são tentativas de nos parar. Tentativas espirituais de nos impedir de avançar. Aqui está uma clara situação onde o diabo está tentando de alguma forma interromper o propósito de Jesus. E quando Jesus se levanta e percebe isso, na hora ele age e repreende o vento, repreende o mar, e a Bíblia diz que faz-se completa bonança. Olha que interessante, Jesus acaba com aquilo que estava em desarmonia. Jesus está dizendo, não era momento de tempestade. Essa travessia deveria ser feita em completa bonança. Essa tempestade está fora de lugar. Tanto que quando ele se levanta e repreende, cessa, some. Queria te convidar a prestar atenção nas coisas que acontecem ao seu redor e peça ao Espírito Santo que te dê sabedoria, porque existem coisas que são espirituais. Nós vivemos num tempo onde a gente naturaliza tudo, sabe? E a gente tem que tomar cuidado, porque são os dois extremos. Tem os irmãos que são fanáticos, né? O fanatismo, né? Aquilo que tudo é espiritual. A pessoa vê uma barata, é espiritual, né? E tem também, por outro lado, aquele que naturaliza tudo. Nada também é espiritual. E não. Por isso nós temos o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus nos dá discernimento. O que é natural, nós tratamos de forma natural. Mas o que é espiritual, nós temos que tratar também de forma espiritual. E eu quero te convidar a se levantar na autoridade do nome de Jesus contra aquelas coisas que têm se levantado contra você para te impedir, para barrar o seu propósito, para barrar o seu chamado, para impedir que você cumpra o propósito que Deus estabeleceu para você. Aqui é exatamente isso que está acontecendo. Uma tempestade para tentar impedir Jesus de chegar onde ele tinha que chegar. E na hora Jesus dá a ordem, repreende e aquilo cessa. Então, eu queria reforçar isso com você. Lembre-se que nem tudo é natural. E peça ao Senhor que te dê discernimento para saber tratar as coisas como elas realmente são. Nem para o fanatismo, mas também nem para aquele que a gente fala, né? O crente morno, né? Que tudo para ele é natural, né? Tudo é... né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. E como que eu tomo cuidado? Pedindo ao Senhor que me dê discernimento. Amém? E aí, por último, quando Jesus repreende o vento e o mar, os homens ficam perplexos, né? Os discípulos estão ali, eles estão vendo aquilo. Se imagina na cena, você está num barco, numa embarcação pequena que eles tinham, uma tempestade dessa magnitude que faz com que as ondas venham e inundem o barco. Aquela agitação, aquela coisa.
De repente Jesus se levanta e aqui diz que ele repreendeu. Que tipo de expressão ou palavra Jesus usou, será, para poder repreender o vento e o mar? Será que ele disse aquieta-te, acalma? Que palavras será que Jesus usou? Imagino que ele deva ter falado isso, né? Só que quando os homens veem isso, eles ficam perplexos. E aí eles fazem a pergunta que eu pedi para você guardar, que a gente vai finalizar com ela. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa palavra, ou melhor, essa pergunta, deveria ser feita por todos nós que nos achegamos a Jesus. Quem é esse que tem autoridade até sobre o vento e o mar? O salmista já dizia isso. Lá no Salmo capítulo 89, aqui, até deixei separado aqui. Salmo 89, 9, o salmista diz: Tu, Senhor, dominas o revolto mar. Quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Agora você pensa para o judeu que conhecia os salmos e sabia que somente Deus tinha autoridade sobre o vento e o mar. E eles veem Jesus se levantando e repreendendo o vento e o mar, e o vento e o mar obedecendo. Aqui está uma mensagem clara de Mateus. Esse é o Cristo de Deus, que tem autoridade sobre o vento e o mar. Mas mais do que isso, lembra que a gente está fazendo uma contraposição entre Moisés e Jesus? O libertador do Egito, quando se deparou com o Mar Vermelho, aconteceu uma situação interessante com vento e mar, né? Quando eles acharam que iam morrer, o que Deus fez? A Bíblia diz que soprou um vento, dividiu as águas ao meio, e o povo passou em terra seca. Ali, o povo de Israel conheceu um Deus que tem autoridade sobre o vento e o mar. E é exatamente isso que Mateus está dizendo aqui para os seus leitores. Lembram do Deus que teve autoridade sobre o vento e o mar e abriu o mar para que o povo passasse? É esse mesmo Deus que está aqui entre nós e acaba de acalmar o vento e o mar. Assim como Moisés, lá atrás, na libertação do Egito, recebeu a autoridade de Deus para poder abrir o mar. Agora, o Cristo de Deus mostra a sua autoridade para acalmar o mar. Então, a pergunta que fica é, para você, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? E eu fecho a minha Bíblia para te fazer essa pergunta. Pensa sobre isso nessa semana. Quem é esse? Pergunte-se: quem é esse Deus que eu sirvo, que tem autoridade até sobre o vento e o mar, que tem autoridade sobre a natureza, sobre a criação? Existe algo impossível para ele? Existe algo que ele não possa fazer? Que nada te detenha naquilo que Deus propôs para que você fizesse. Que nada te detenha no seu propósito, que nada te detenha no seu chamado. Porque aquele que habita em você é o Deus que tem autoridade sobre o vento, sobre o mar, sobre doenças, sobre espíritos imundos, sobre todas as coisas. Amém? Você possa refletir durante essa semana a respeito disso. Lembre-se sempre desses pontos.
tempestade ela vem sim sobre aqueles que estão debaixo de um chamado de Deus, mas muitas vezes vem como uma tentativa de impedir. E nós temos que ter discernimento sobre essas coisas. Tá? Jesus não está cego ou dormindo, não. Ele apenas quer que você confie que uma vez ele estando no barco, o barco não vai afundar. Amém? Que o Senhor nos abençoe e na próxima semana a gente continua aqui com o próximo milagre. Amém?